Você começa a investir em ações e, de repente, você é obrigado, obrigada a lidar com o que a gente chama de nota de corretagem. Ela vai servir não só para você calcular o quanto tem que pagar ou não de imposto de renda mês a mês, como também na hora da declaração do imposto de renda. Só que você, depois de assistir esse vídeo, vai entender perfeitamente tudo sobre nota de corretagem. Então vamos para a nossa lousa sem perder tempo. Então a primeira coisa que nós vamos ver é como baixar a nota de corretagem. Eu estou utilizando o meu aplicativo do BTG Pactual, onde a gente consegue investir em ações. Vou lá, clico em menu, depois a gente vai entrar aqui em notas de corretagem. E aí a gente vai para um filtro em que a gente vai escolher aqui, né, o mercado à vista, nada de opções, aluguel de ações ou derivativos, nada disso. E nós escolhemos o período, pode ser personalizado, um período determinado do tempo, ou últimos 5 dias, 30 dias e assim por diante. Uma vez que eu filtro e escolho a nota de corretagem, ela vai ter essa aparência padrão, com o cabeçalho, as operações e depois a descrição até chegar no valor líquido daquela operação que você vai entender completamente a partir de agora. E para você entender perfeitamente todos os pontos de uma nota de corretagem, eu peguei uma nota de corretagem minha, verdadeira, real, de fundos imobiliários. Então vamos lá. Uma parte importante dessa nota de corretagem é onde ele mostra qual é o tipo de negociação. Então a gente vê um Czinho aqui, né? C ou V significa se você fez uma operação de compra ou se você fez uma operação de venda nesse tipo do mercado à vista, que é o nosso mercado de ações normalzinho. E aqui, qual foi o título? Aqui no caso, um fundo imobiliário que eu comprei é a sigla, 4 letras e 2 números. Já numa outra nota de corretagem, eu peguei um exemplo de 2 vendas que eu também fiz no mercado à vista de fundos imobiliários, com 2 fundos distintos que têm 2 códigos distintos. Cada uma dessas negociações também se traz qual é a quantidade que você comprou da ação, do fundo imobiliário, seja qual ativo for, qual foi o preço que você pagou e qual foi o valor da operação, que basicamente é a quantidade vezes preço, e isso houve um débito na sua conta, porque você pagou para comprar aquele fundo imobiliário. Já no caso de uma venda de ações, nós temos as quantidades, os preços, o valor da operação, e veja que isso foi creditado na sua conta, porque você vai receber por ter vendido a ação, nesse caso aqui o fundo imobiliário, que estava em seu poder. Em outro lugar da nota de corretagem vem o resumo dos negócios. Veja que essas operações que eu tive aqui foram apenas de mercado à vista, não teve opções, não teve debêntures, nem operações a termo. Então traz o valor total aqui de 1.233, que é basicamente a venda desse exemplo aqui desses 2 fundos, que dá esse 1.233,10. Em outra parte da nota de corretagem, vem os custos da operação. Como você vai pagar esses custos, independente de você queira ou não, a gente não vai entrar na análise específica do percentual, é tudo 0,0 alguma coisinha por cento. Mas a gente vai entender aqui como que funciona para que a gente chegue num valor muito importante para a gente fazer a declaração de imposto de renda e para a gente pagar os impostos mensais. Então veja, uma primeira taxa é da clearing, que é a, entre aspas, tesouraria ali, que faz as compensações, quem recebe de quem paga para quem, 27 centavos calculados sobre esse valor de 1.233,10. Também temos os emolumentos, que é uma taxa paga para a Bolsa, e tem também esses 0,3 centavos aqui, que também são custos. Então, se a gente somar 27 centavos com 6 centavos mais 3 centavos, a gente chega num custo total dessa operação, dessas 2 vendas de fundos imobiliários, de 36 centavos. Vamos seguir um pouco adiante em algo que é muito importante também que você saiba. Já é feito um desconto de 0,005% de imposto de renda de todas as operações de venda, seja o valor que seja, e seja se você teve ou não teve lucro. É uma antecipação que a Receita Federal já faz, 0,005%, que no nosso caso ficou em 6 centavos de recolhimento de tributação de imposto de renda sobre as 2 operações de vendas que foram feitas naquele dia. Esse é o tal chamado dedo duro, que a Receita Federal consegue fazer uma regrinha de 3 e saber mais ou menos o volume de operação de vendas que você está fazendo
todo mês. Não dá para ele conseguir, com esse valor de imposto de renda, saber se você teve ganho ou perda. Ele consegue saber o volume da operação. E aí a gente chega no final, que é o valor líquido dessa operação, que é basicamente os R$ 1.233,10, que é a soma de toda a operação, menos os 36 centavos, que é dos custos da operação, sem considerar o imposto de renda aqui, o que dá R$ 1.323,74, e é sobre esse valor que a gente deve começar a fazer os cálculos do imposto de renda. Uma outra coisa interessante é que se houvesse corretagem da corretora que você está operando, você também teria um imposto sobre serviço, ISS, que seria um percentual sobre esse valor de corretagem. Como o BTG não cobra corretagem, o ISS também fica em branco. Então, para você fazer a apuração mensal do imposto de renda e depois declarar as suas ações ou fundos imobiliários na declaração de ajuste, que é feita sempre no ano subsequente àquele que você está recolhendo os impostos, e se você tem dúvidas de como fazer para calcular imposto de renda de ações ou fundos imobiliários, eu estou deixando aqui o link para um vídeo muito top, muito explicativo, que eu ensino como fazer a declaração de imposto de renda sobre ações de maneira simples, sem que você erre e não caia em problemas com a Receita Federal. E também vou deixar no final desse vídeo um card desse vídeo específico para ações. Mas fazendo um resuminho aqui, o valor líquido que a nota de corretagem nos traz é o valor que a gente vai utilizar para pagamento de imposto de renda. Então, todo mês que você fizer venda de ações, você vai puxar as notas de corretagem de todas essas vendas e usar aquele valor líquido já descontado os custos de operação para saber se houve ganho naquele mês. Se houve ganho, precisa fazer o pagamento de 15% de imposto de renda recolhendo a DARF, a não ser que o total de vendas que você faça naquele mês seja abaixo de R$20 mil. Agora, tem outra coisa que acontece lá na declaração de imposto de renda, que é você colocar o quanto você tem de posição, quando você tinha de posição em 31 de dezembro do total de suas ações. Também a gente pode pegar todas as notas de corretagem daquela ação específica que você quer declarar, calcula o preço médio. Então, nesse vídeo que eu falei de ações, eu ensino a calcular esse preço médio, e é esse o valor da posição de 31 de dezembro que você tem que colocar lá na sua declaração em bens e direitos e não o valor de mercado das ações. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, assiste vários outros que eu estou falando sobre investimentos e declaração de imposto de renda, que eu vou deixar aqui ao final desse vídeo. E se você gosta de investir, quer um livro honesto, sério e técnico sobre como você aprender a investir por conta própria, eu vou deixar aqui no link da descrição o livro Aprenda a Investir por Conta Própria, de minha autoria, esse professor que vos fala. E você vai ter um livraço nas suas mãos. Eu vou deixar o link da Amazon aqui na descrição desse vídeo. Se puder dar uma ajuda, além de compartilhar e se inscrever, compra um livro que vale muito a pena. Um forte abraço, até o próximo vídeo.